Eu nunca imaginei que um dia fosse fazer isso. Nunca imaginei que chegaria a um ponto tão desesperado que precisaria pedir um marido emprestado. Mas a vida tem um jeito cruel de nos empurrar até o limite. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Camila. Tenho 34 anos. Sou mãe solo de uma filha de 6 anos, chamada Isabela. E numa terça-feira à noite, enquanto ela dormia no quartinho dela com a luz do abajur acesa, eu digitei as palavras mais loucas da minha vida, num grupo de mães. Preciso de um marido até amanhã. Alguém pode ajudar? E o pai solteiro, que morava 2 andares acima de mim, respondeu com apenas 3 palavras. 3 palavras que mudaram tudo. Para você entender como eu cheguei nesse ponto, preciso voltar um pouco. Não muito, só o suficiente para você entender o peso que eu carregava naquela noite. Faz 4 anos que criei a Isabela sozinha. O pai dela saiu de casa quando ela tinha 2 aninhos. Não foi uma separação dramática. Não teve grito. Não teve choro no corredor. Foi pior do que isso. Foi silêncio. Ele simplesmente foi embalando as coisas aos poucos. Uma mochila aqui, uma caixa ali, e numa manhã de sábado me disse que precisava de espaço para se encontrar, que não estava pronto para ser pai, que ele me amava, mas não conseguia ficar. Eu segurei a Isabela no colo e assisti ele fechar a porta. Desde então, ele virou uma sombra distante. Manda uma transferência no aniversário dela, aparece no Natal se não tiver outro compromisso, e some o resto do ano. A Isabela parou de perguntar por ele quando tinha 4 anos. Isso me partiu o coração de um jeito que nenhuma palavra consegue descrever. Porque criança que para de perguntar pelo pai não é criança que esqueceu. É criança que aprendeu que perguntar dói. Eu me virei como pude. Trabalhava como assistente administrativa durante o dia, num escritório de contabilidade no centro. À noite, depois de colocar a Isabela para dormir, ficava até meia-noite fazendo trabalhos de digitação e revisão de texto por fora. Não era glamuroso, era cansativo. Mas era o que eu tinha, e era o suficiente para pagar o aluguel, a escola particular simples que ela adorava, e ainda sobrar um pouquinho pro sorvete de domingo. A gente não tinha muito, mas tinha rotina, tinha amor. Tinha uma casinha arrumada num apartamento de 2 quartos com uma janela que dava pro jardim do condomínio, onde a Isabela gostava de ficar olhando os pássaros de manhã enquanto tomava o leite. Mas tem uma coisa que o dinheiro e o amor não resolvem: o julgamento silencioso do mundo. Aquele olhar que as outras mães te lançam na reunião escolar quando percebem que você está sempre sozinha. O campo pai que você preenche com um traço nos formulários. A festa junina, onde todas as crianças dançam com os 2 pais e a sua dança com você, e você faz o papel dos 2 ao mesmo tempo. E sorri, e sorri, e sorri até chegar em casa e deixar o sorriso cair no chão da cozinha. Foi numa quinta-feira que chegou o bilhete na agenda da Isabela. A escola dela estava organizando uma visita especial, um projeto chamado Raízes, sobre história de família, sobre identidade, sobre de onde a gente vem. Cada criança deveria comparecer acompanhada dos 2 pais, ou responsáveis. Seria uma tarde inteira de atividades, com dinâmicas em grupo, apresentações e um álbum de família que as crianças montariam na hora. No final do bilhete, em negrito, por favor, confirmar presença de pai e mãe. Eu li aquilo 3 vezes. 4, 5. Dobrei o papel. Coloquei de volta na agenda. Fiz o jantar. Dei banho na Isabela. Contei história para ela dormir. Fiz tudo no piloto automático, enquanto aquelas palavras ficavam girando na minha cabeça. Confirmar a presença de pai e mãe. Na hora de apagar a luz do quarto dela, ela me segurou pelo braço e disse com aquela voz sonolenta de criança: Mãe, e o meu pai? A professora disse que é obrigatório os 2. Eu sorri para ela, do mesmo jeito que sempre sorrio quando a vida aperta.
com o queixo firme e os olhos secos. Eu resolvo, meu amor. Dorme. Ela fechou os olhos com a confiança absoluta que só uma criança de 6 anos consegue ter na própria mãe. E eu fui pro corredor, sentei no chão com as costas na parede e fiquei assim por um tempo que não soube medir. Naquela noite, depois de garantir que ela estava dormindo, fui pra cozinha, fiz um chá que não bebi e fiquei olhando pro teto durante 1 hora. Pensei em ligar pro meu irmão mais velho, o Marcos, mas ele mora em Porto Alegre, tem 3 filhos pequenos e um trabalho que não perdoa folga. Não dava. Pensei no meu pai, mas ele tem 70 anos, um joelho operado e uma pressão que não coopera com emoção. Pensei em inventar uma desculpa pra professora, dizer que o pai estava viajando a trabalho, que era uma emergência. Mas me lembrei da Isabela olhando pra mim com aquela confiança. E não consegui. Eu não queria que minha filha crescesse aprendendo que mentir é solução. Foi quando, sem pensar direito, quase no modo automático de quem está exausta demais pra ter vergonha, abri o grupo do condomínio no celular. O grupo tem umas 80 pessoas. Vizinhos que eu mal conheço pelo rosto. Outros que cumprimento no elevador. Alguns que só vejo quando o cachorro late de madrugada e alguém manda um por favor no grupo. E eu digitei. Demorei uns 10 minutos escrevendo e apagando. Escrevi formal demais. Apaguei. Escrevi informal demais. Apaguei. No fim, mandei o que saiu do coração. Oi, sei que parece loucura, mas preciso de um favor urgente. Preciso de alguém que possa ir comigo à escola da minha filha amanhã como figura paterna. É uma visita especial sobre família. E ela fica muito mal quando vê as outras crianças com os 2 pais. Não precisa ser nada elaborado. Só aparecer e ser gentil com ela. Se alguém puder ajudar, agradeço de coração. Prometo explicar melhor por mensagem particular. Postei, e imediatamente senti o sangue subir até a orelha. Fiquei olhando para a tela com o coração na garganta. Que eu tinha feito? Iam me chamar de louca. Iam me julgar. Iam fazer print e mandar pro outro grupo. Aquele paralelo que todo condomínio tem onde as pessoas falam mal umas das outras. 30 segundos de silêncio. 1 minuto. 2 minutos. E então, apareceu uma resposta. Não de uma mãe. Não de uma vizinha. De Rafael. O homem quieto do apartamento 82, 8º andar. Pai solo do Gustavo, de 7 anos. O que eu sempre via no elevador de manhã, com o filho na mão e uma mochila nas costas. Sempre de fone de ouvido. Sempre com um meio sorriso educado. 3 palavras. Pode contar comigo. Eu nunca tinha trocado mais do que um bom dia e um que calor, né? Com Rafael, em todo o tempo que morava naquele prédio, que eram quase 2 anos. Ele era discreto de um jeito que às vezes passava despercebido. Não era frio, não era antipático. Era só contido, como alguém que aprendeu a ocupar pouco espaço no mundo para não incomodar. Às vezes eu via os 2 no parquinho do condomínio no fim de tarde, o Gustavo correndo de um lado para o outro, e ele sentado num banco de madeira com um notebook no colo, trabalhando. Nunca soube o que ele fazia. Nunca tive coragem de perguntar. Mas naquela noite, ele me mandou mensagem particular. E a primeira coisa que ele disse me desarmou completamente. Oi, Camila. Vi sua mensagem. Posso ir sim, se você quiser. Tenho o dia livre amanhã. Não precisa se sentir envergonhada por ter pedido. Você fez isso pela sua filha. Isso é coisa de boa mãe. Li aquilo umas 6 vezes. Respondi. Você tem certeza? Não quero incomodar de jeito nenhum. Ele disse. Tenho certeza. Que horas começa? Marquei às 8 da manhã, na portaria da escola. Fui dormir, sem conseguir dormir de verdade. No dia seguinte, às 7h55, eu estava na porta do meu apartamento, com a Isabela de mão dada, as 2 arrumadas, ela com uma tiara de borboleta, que
Ela mesma escolheu, porque é dia especial, mãe. O elevador abriu e Rafael saiu com o Gustavo. Ele estava de calça social escura e uma camisa azul bem passada, cabelo penteado, barba feita. Tinha feito um esforço. Aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. Gustavo olhou para Isabela e disse: "Você tem uma tiara de borboleta." Ela olhou para ele com seriedade e respondeu: "Eu sei. É minha." É. Eu e Rafael nos entreolhamos e quase sorrimos ao mesmo tempo. Ele se abaixou até a altura da Isabela e disse com uma calma que eu raramente vejo em adultos: "Oi, Isabela. Eu sou o Rafael. Posso te acompanhar hoje?" Ela virou para mim, com os olhinhos grandes e brilhando, e sussurrou bem baixinho, achando que eu era a única que ouvia: "Mãe, ele é bonito." Rafael olhou para o lado, fingindo que não tinha ouvido, mas eu vi o canto da boca dele subir. Eu quase morri de vergonha ali mesmo. A escola da Isabela era pequena, aconchegante, com as paredes todas cobertas de desenhos coloridos das crianças e um cheiro de tinta guache que me lembrava a minha própria infância. As famílias iam chegando aos poucos, pela entrada principal, casais, de mãos dadas. Avós, que vieram no lugar dos pais. Famílias reconstituídas. Famílias grandes. Famílias de todo tipo. E eu cheguei com Rafael. A professora Renata nos recebeu, na entrada, com aquele sorriso largo de quem ama o que faz. Olhou para mim, olhou para ele, olhou para as crianças. "Que família linda!" ela disse, com toda a naturalidade do mundo. Eu senti um calor estranho no rosto. Uma mistura de gratidão e uma coisa que eu não soube nomear na hora. A atividade principal era uma roda onde cada criança deveria falar sobre a família dela e depois fazer um desenho representando as pessoas que amava. A professora explicou com cuidado que família podia ter muitos formatos, que o que importava era o amor. Isabela ouviu aquilo com uma atenção de quem está guardando cada palavra num lugar seguro. Pegou o lápis com a seriedade de uma artista e ficou quietinha por quase 15 minutos. Eu fiquei observando ela de longe, tentando ler o que ela estava desenhando, mas ela cobria o papel com o braço toda vez que eu me aproximava. "É surpresa, mãe." Quando chegou a vez dela apresentar para o grupo, ela se levantou da cadeirinha, segurou o papel com as duas mãos e falou com uma voz clara e firme que me fez engolir seco: "Essa aqui sou eu. Esse é o meu cabelo enrolado que a minha mãe penteia todo dia. Essa é a minha mãe. Ela trabalha muito e faz a melhor vitamina de banana do mundo. E esse aqui é o Rafael. Ele não é meu pai de verdade, mas ele veio hoje porque a minha mãe pediu ajuda e ele quis ajudar. A professora Renata disse que família é quem a gente ama. Então hoje, aqui, ele é família." A sala ficou em silêncio por 2, 3 segundos. E então a professora Renata começou a aplaudir. E as outras crianças aplaudiram. E os pais aplaudiram. E eu estava tentando não chorar na frente de todo mundo e falhando miseravelmente nisso. Olhei para o Rafael. Ele estava olhando para o chão. Mas eu vi ele engolir seco. Vi a mandíbula travar por um segundo. Vi os olhos ficarem brilhantes. E entendi, naquele momento, que ele também carregava alguma dor que eu ainda não conhecia. Na saída, enquanto Isabela e Gustavo corriam para o parquinho da escola como se fossem amigos de uma vida inteira, Rafael e eu ficamos parados na calçada, os dois olhando para as crianças, sem saber bem o que dizer. "Obrigada", eu disse. "De verdade. Você não precisava fazer isso." Ele ficou quieto por um momento. Depois disse: "A mãe do Gustavo foi embora quando ele tinha 3 anos. Disse que não estava pronta para ser mãe, que tinha outros planos, que ia entrar em contato. Nunca entrou." Ele pausou. "Desde então sou eu e ele. E às vezes eu olho para as outras famílias e sinto aquele aperto, sabe? Aquele de achar que você está faltando com alguma coisa para o seu filho.
que ele merecia mais do que você consegue dar sozinho. Eu soube exatamente do que ele estava falando. Ficamos em silêncio por um momento. Não foi um silêncio incômodo. Foi o silêncio de duas pessoas que se reconhecem. A gente podia fazer isso mais vezes, ele disse de repente. E ficou vermelho na mesma hora. Quer dizer, não precisa ser nada. Só sair com as crianças às vezes. Elas já se dão bem. Eu olhei para o parquinho. Isabela estava ensinando o Gustavo a girar na corda. Ele estava tentando, e errando, e rindo de si mesmo. Podia sim, eu disse. E foi assim, sem declaração, sem drama, sem pressa. Dois adultos que já tinham se machucado o suficiente para saber que as coisas boas precisam de tempo para crescer. Começamos a sair com as crianças nos finais de semana. Parque, sorveteria, sessão de cinema, animação que nenhum dos dois adultos admitia gostar, mas os dois gostavam. Aos poucos, os quatro foram virando uma coisa só, do jeito natural, que só acontece quando ninguém está forçando. Hoje, 1 ano depois, Rafael e eu ainda não somos um casal de novela. Não temos um rótulo oficial, não fizemos nenhuma grande declaração. Somos algo mais real do que isso. Somos duas pessoas que aprenderam que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Que família não precisa ser perfeita para ser verdadeira. Que, às vezes, a vida manda a pessoa certa no momento mais improvável, num grupo de condomínio, numa terça-feira à noite, quando você já estava quase desistindo de acreditar que as coisas podiam melhorar. E tudo começou com 3 palavras. Pode contar comigo. Se você também já sentiu esse peso de criar um filho sozinha ou sozinho, se você também já olhou para uma sala cheia de famílias e sentiu aquele aperto no coração, saiba que você não está sozinha. Que pedir ajuda é humano. Que a sua história também merece ser contada. Deixe um comentário aqui embaixo. Me conta o que você sentiu. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias como essa. Histórias reais. Histórias que doem e que curam ao mesmo tempo. Um abraço e até a próxima.